Shalom Haverim, Shalom Tzadikim, é uma honra estar falando com vocês. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi e hoje nós vamos estar comentando a 10ª Parashá do Criador do livro de Bereshit, Parashá Miketz, no fim, uma Parashá magnífica do Todo-Poderoso, que está ali no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 41, Aleph, até o capítulo 44, 17. Que maravilha! Eu, Cláudio Ben Levi, abençoo o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, das fontes das águas. Que o Todo-Poderoso seja abençoado nesse dia, respeitado, lembrado, guardado e adorado nessa Parashá maravilhosa. Nós não colocamos nenhum tipo de criação humana na frente da excelência do Eterno, pois isso é Avodah Zará, idolatria, e o Eterno não trabalha nessa condicional. O Eterno é reto, ele trabalha na linha linear, o Eterno não trabalha com outros tipos de mecanismos idólatras, nada disso. O Eterno é reto, é sim ou não, e nós trabalhamos na consciência do Criador, através da sua benevolência, através da prática da Torá, através aí da nossa relatividade com a Sefer Torá. Muito bem, Parashá Miketz significa no fim, capítulo 41, versículo 1 ao capítulo 44, 17. Livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura para que a gente tenha uma compreensão. Aleph. Passado 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele parecia achar-se de pé junto ao rio Nilo. Então aqui o faraó ele teve um sonho, estava de pé diante do rio Nilo, que é assim uma configuração das palavras, das nações. Então ele estava diante da relatividade das nações. Passuque Bet, do rio subiam 7 vacas formosas e gordas, que pastavam num carreçal. Então, haviam 7 vacas, formosas e boas nesse rio, nas águas, do povo, na fala do povo. Existiam coisas boas durante 7 tempos específicos e elas estavam pastando no carriçal. Passuque Gimel, depois dela subiam outras 7 vacas feias e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. Logo após, houve 7 magras. Depois de todo esse processo, houve 7 magras também. Passuque Dalet, as vacas feias magras comiam as 7 formosas gordas. Então acordou o faraó. Então aqui é um prenúncio, do processo do julgamento, do Todo-Poderoso sobre as nações, sobre o seu próprio povo também, onde durante os 7 tempos da semana houve aí uma grande fartura da alma animal, no carriçal, mas logo em seguida veio o oposto disso. E essas 7 vacas magras, elas consumiram as 7 vacas gordas que havia ali. Passuque Re, tornando a dormir, sonhou novamente. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Passuque Vav, a criação do homem, e após elas nasciam 7 espigas raquíticas e secas pelo vento do Oriente. Então, o processo aqui do Vav é que havia as 7 espigas também, excelentes, muito bonitas e boas, fartas, mas também havia aí 7 raquíticas, Havia 7 raquíticas no Oriente, vindo do lado oeste aí. Passuque Zame, as espigas raquíticas e secas engoliram as espigas cheias e boas. Então, acordou o faraó, fora isto um sonho. Então, o faraó teve um Bereshit, 2 sonhos aqui,
entre o Bereshit e também entre o Zaime, né, do segundo Passuque até o sétimo, ele teve um Bereshit, né? Ele sonhou com duas vacas, dois tipos de vacas, uma gorda e outro tipo magra. A magra consumia a gorda e teve aí 7 espigas cheias e boas no Re, que seria aí o carbono, que seria a configuração do código do DNA, a segunda letra do nome do Eterno, né? Ele sonhava com 7 espigas cheias e boas, e já no Vav, no sexto dia, seria 7 espigas raquíticas, né? Que via pelo lado do oeste, né? Pelo lado do coração. E as espigas raquíticas secas engoliram as espigas cheias e boas. Então acordou o Faraó, fora este um sonho. Então ele sonhou, né? 2 tipos de sonho, um Bereshit, havia um portal também, dentro do Bereshit um Dalet, que seriam 2 tipos de animais, né? Um animal do lado bom e o outro ruim, e 2 tipos de vegetais, um bom e o outro raquítico, né? Que seriam uma porta, 2 abertas e 2 fechadas, dentro do Bereshit. Então, essas criações que o Eterno trata aqui é a configuração de 2 nações, né? O povo obediente, né? E o povo desobediente da Sefer Torah. É isso que o Eterno está tratando aqui nos 7 passuques iniciantes aqui do capítulo 41, quando o Eterno designa o que é bom e o que é ruim, o que vai suceder, o lado bom e o lado ruim, ok? Esse processo do sonho de Faraó, né? Ele seria um mediador, né? Ele estava numa linha tênue, foi sonhado, ele sonhou com essa realidade ali do Egito, né? Das terras das limitações, na qual aí haviam 7 vacas gordas, haviam 7 vacas magras, haviam 7 espigas formosas e havia 7 espigas no caráter aí raquítica, em 4 vezes 7, 28, né? Então a raiz é um 1, né? Pelo lado direito é um bet e pelo lado esquerdo é um ret, e a soma seria um alaf. Então aqui o sonho do Faraó consolida no Zaime, né? As espigas raquíticas e secas engoliram as espigas cheias e boas. Então acordou o Faraó, fora isto, um sonho. Então esse sonho era uma coisa única, né? Nós fizemos o somatório dentro do bet, dentro do Dalet, chegamos ao 28 e a raiz é um Aleph, um sonho único, representando as verificações de conformidade e produtividade do ser humano, os portais espirituais que existem em nós, que é o Dalet, né? E também a unidade, o resultado dessas ações. De manhã, achando-se ele angustiado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que os interpretasse. Por que não havia nenhum deles ali que interpretasse esses sonhos do Faraó? Uma vez que eles eram magos, uma vez que eles tinham a oportunidade de estar sempre, né, tratando de coisas acima da compreensão. Porque eles viviam numa visão ondular, né, como as nações veem nesse 8º dia pervertido, né? O 8º dia pervertido das nações não consegue compreender a realidade desses sonhos, né? Porque se eles estivessem num alinhamento linear, certamente eles iriam ter uma compreensão, mas a maioria não tem,
essa oportunidade devido não praticar a Torá, devido ter uma prática da Torá pervertida. Por isso, nenhum mago, nenhum encantador ali do Egito conseguiu interpretar os sonhos. Passuque Tete, então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembre-me hoje das minhas ofensas. Vou repetir. Então disse ao Faraó, o copeiro-chefe: lembra-me, Zoquereno, Raion, das minhas ofensas. Passuque Yud, estando o Faraó muito bravo com os seus servos, e pondo-me na prisão, na casa do comandante da guarda, eu e o padeiro-chefe. 11. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou a cada um o seu sonho. Passuque 13. Pela mão direita é um Aleph, pela mão esquerda um Gimel. E como os interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Passuque 14. Pelo lado direito um Aleph, pelo lado esquerdo um Dalet. Então o Faraó mandou chamar Yosef, e o fizeram sair às pressas da prisão. E ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se ao Faraó. Passuque 15. Pelo lado direito um Aleph, pela mão esquerda a segunda letra do nome do Eterno. Então ele lhes disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. Então, a correção do Tikkun aqui, com relação à última parashut, Yosef na prisão, né? Pela questão aí dos processos da visão ondular, né? Que existe hoje nas nações, né? A perversão dos valores, né? Devido a essa questão ondular, e isso trouxe aí a prisão do justo, né? Como a gente vê nesse dia, uma sociedade justa no processo de aflição, de angústia, e os ímpios desfrutando do bel prazer. Mas aqui no 15 o Eterno vai fazer essa correção, no 15, ok? Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Re, o código DNA do Eterno sendo corrigido, ok? Então ele disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretar. Passuque 16, pelo lado direito um Aleph, pelo lado esquerdo um Vav. Respondeu-lhe Yosef: não está isto em mim? Mas o Eterno dará resposta favorável a Faraó. 17. Então contou o Faraó a Yosef: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, representando a vida. 18. Eis que subiu dele 7 vacas gordas e formosas e pastavam. 19. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras, que nunca eu tinha visto iguais em todo o Egito. 20. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. 21. E depois de as teres engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois seu aspecto continuava assim ruim como no princípio. Então eu acordei. Passuque 22. Depois vi eu em meu sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e bonitas. 23. Após elas nasceram 7 espigas raquíticas e secas pelo vento do Oriente. 24. As 7 espigas raquíticas e secas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém conseguiu interpretar. 25. Então lhe respondeu Yosef: o sonho de Faraó é apenas um. O Eterno manifestou ao Faraó o que deve fazer. 26. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. 27. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos.
bem como as 7 espigas mirradas e secas pelo vento do Oriente. Serão 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer ao faraó, que manifestou ao faraó o que ele lhe há de fazer. 29. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por todo o Egito. 30. Virão em seguida 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome se espalhará pela terra. 31. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. 32. O sonho de Faraó foi duplo, porque é coisa estabelecida por Eterno, e o Eterno se apressa a fazê-la. 33. Agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio, o ponha sobre a terra do Egito. 34. Nomeie comissários para o país e lance o imposto de 1/5 dos frutos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. 35. Que se acumule toda a alimentação desses anos férteis que se aproximam e que se armazene trigo nas mãos do faraó para abastecimento das cidades, mantendo-o como reserva. 36. Essas provisões serão um recurso para o país durante os 7 anos de fome, que chegarão ao Egito, para que esta não padeça pela fome. Muito bem, então esses 36 passuque aqui, que representa o sonho do faraó, o Bereshit, o Dalet, né, o Aleph, retornando, fazendo a Teshuvah, o Aleph aqui. Ao passar dos 2 anos, o faraó teve um sonho e ele parecia achar-se de pé junto ao rio Nilo. Então, essa questão do Bereshit, que o Eterno está tratando aqui na Parashá, assim como também o Dalet, a porta espiritual, que são os portais das nossas almas, assim também o Aleph, voltando ao Aleph. Então, essa mecânica do Eterno, espiritual e física, nós devemos propagar, nós devemos praticar, nós devemos salientar-se nisso. Por quê? Porque se nós não consagremos o Bereshit, se nós não consagrarmos as portas das nossas almas, nós não poderemos entrar na unidade do Eterno de forma positiva, ok? E sim, haverá aí uma forma negativa, recebendo aí 7 vacas magras, as 7 espigas raquíticas, ok? É isso que o Eterno está tratando dos 7 dias da criação, né? Que a gente deve estar nos 7 dias das criações, nos 7 anos, tratando desse processo, ok? De consagração das coisas materiais, da alma animal, da alma espiritual, para que nós não podemos passar um momento difícil e que não tenha provisão. Nós devemos, sim, arredondar, acertar, prover, guardar 1/5 daquilo que a gente tem de bem para não recebermos essa fome no final, porque esse 1/5 nada mais é que a segunda letra do nome do Eterno, né? Estabelecer o seu código DNA, não tomando produtos que vai quebrar a quebra do DNA e vai trazer aí grandes situações irreversíveis. Espero que você conseguiu captar. Versículo 37. Essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servidores. E o faraó disse aos seus servidores, 38, poderemos nós encontrar outro homem como esse cheio do Espírito do Eterno? Então, quando a gente busca a visão linear, como o passuque, o capítulo, no momento não vem na minha memória, mas eu acredito que seja 23 ou 26 de Mishilei, que fala que até quando o ímpio anda correto em Shalom, até os ímpios vai propagar Shalom, os inimigos vão tratar de Shalom com o justo. Foi o que ocorreu com Yosef, pela questão de ele estar na linha linear. Passuque 39, e o faraó disse a Yosef, visto que o Eterno te revelou tudo isso, não há ninguém tão inteligente, tão sábio como tu. 39,
Tu mesmo serás o chefe da minha casa, todo o meu povo será governado por ti, e somente pela presença do trono é que serei maior do que você. Então, aqui no Meno ele foi exaltado pelo faraó, né, pelo fato deles ter consagrado aí a porta das suas armas, né, o Dalet dele. Né? Então ele recebeu 10 vezes, recebeu um Men, e foi exaltado aí pela questão de andar correto, né? Passo 41, e disse ainda Yosef, eis que te ponho à frente todo o Egito. Então, ficará o Egito diante, né, da nossa realidade linear. Quando nós pratiquemos a Sefer Torá e temos uma compreensão da visão linear do Eterno. Então, todo o Egito, tudo ficará pendente em nossas mecânicas, em nossas atividades, porque nós temos uma sabedoria acima da visão ondular deles. Passo 42. Então o faraó tirou da sua mão o anel, passou para a de Yosef, mandou-o vestir com um veste de linho fino e pôs-lhe ao pescoço o colar de ouro. Passo 43, mandou subir para o segundo dos seus carros e gritavam diante dele, de joelhos, e assim foi estabelecido chefe de todo o país do Egito. Passo 44, 2 portas, pela mão direita e pela mão esquerda. O faraó disse a Yosef, eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém moverá a mão ou o pé em todo o Egito. Então, houve equidade. Né? Houve equidade porque quando pratica-se a justiça, ela se estabelece, ok? Tanto pela bondade como pela severidade. É isso que o Eterno está tratando. Passo 45. O faraó mudou o nome de Yosef para Zafanat Paneer e deu por mulher Zenat, filho de Potífera, Kohanim Orn, de Heliópolis. Saiu, portanto, Yosef a correr todo o Egito. Então, assim que nós temos a sabedoria, assim que nós consigamos ter entre uma seferá e outra, né, 18 tempos, ou seja, um Aleph e um Het, ao 8º dia, são 10 sefirot, de uma para outra, daria 180, né? A metade de um arco de esforço, né? Os 6 meses aí de esforço de um homem, mais 6 meses de esforço espiritual. Quando a gente busca o Eterno, a gente entra numa saliência de sabedoria, a gente vai então, vai ser dado a gente, a esposa, né? A própria mecânica vai levar uma esposa para nós, vai levar a palavra para nós, vai ter aí o ângulo congruente, nós vamos chegar a um denominador comum porque nós atingimos as 10 sefirot. Foi o que aconteceu com Yosef. 46. Tinha 30 anos quando apareceu diante do faraó, rei do Egito. E saindo da presença do faraó, Yosef percorreu todo o país. Então ele ficou como um chanceler, né, como um governador, fazendo a VCP, que é a verificação de conformidade e produtividade do serviço, não só da Torá, mas também do serviço da alma animal, que seria aí o zelo pelas terras do Egito. Passou 47, a terra durante os 7 anos de fertilidade produziu colheitas abundantes. 48. Toda a abundância de frutos e grãos se recolheu também em cada uma das cidades. 49. Foi tanta abundância de trigo que se igualava à areia do mar, que deixaram de medir, pois era incalculável. 50. Nasceram, porém, a Yosef 2 filhos, antes de chegar a fome, as quais lhe deu Zenat, filho de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. 51. Shaul, o primogênito de Manassé, dizendo, o Eterno me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa de meu pai.
52. Pôs por nome ao segundo Efraim, dizendo, Lemor, o Eterno me fez crescer na terra da minha pobreza. 53. Passando os 7 anos de abundância que houvera no Egito. 54. Começaram a vir os 7 anos de penúria que o Yosef predissera. Houve fome em todos os países, mas no Egito havia pão. 55. Quando no Egito começou a manifestar essa fome, o povo clamou por pão ao faraó. Mas o faraó respondeu aos egípcios, ide, falai com Yosef, fazer o que ele vos disser. Passou que 56. Crescia, porém, a cada dia a fome em toda a terra. E Yosef abriu todos os celeiros e vendeu o trigo aos egípcios. Mas a fome persistia no país. 57. E de todos os países vinham ao Egito para comprar alimentos de Yosef, pois a fome era violenta em toda a terra. Então, vai ocorrer essa fome também nos dias atuais, porque o Eterno é onisciente, onipresente e onipotente. E essa fome não é somente da prática da Torá, mas do processo da falta de entendimento, que ocorreu nas nações. As nações, elas não buscam a Torá, não buscam o equilíbrio, a Tiferet, e por isso essa fome ela já está à porta, como a gente vê nesse dia, e ela vai buscar aquelas pessoas que não se precaveram, ok? Nós devemos se precaver dos insultos das forças opostas para que nós possamos estar guardado e ter oportunidade de ter a vida. Porque a vida ela precisa dessa fuga, que é o zelo da Torá. Sem o zelo da Torá, você não consegue atingir a plenitude, a shalom, você não vai conseguir estar no mundo vindouro. É isso que a palavra trata aqui aos 57. Agora vamos para o capítulo 42. Pela mão direita é um Dalet, pela mão esquerda um Bereshit. Aleph, sabedor Yaakov de que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aí a olhar uns aos outros? Passuk Bet, e falou, tenho ouvido que há alimentos no Egito, ide para lá e comprai para que vivamos. Passuk Gimel, então foram os 10 irmãos de Yosef para comprar alimentos no Egito. Dalet, Benjamim, também irmão de Yosef, e Jacob não enviou junto com os irmãos, porque dizia, para que não aconteça algum desastre com ele. Entre os que iam para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome em Canaã. Então, em toda a terra havia fome. É bom nós compreendermos que o Eterno, ele cria trevas, e ele forma a luz. Então, quando se trata de equidade, o Eterno ele trabalha com equidade, porque as religiões têm uma linguagem deturpada, e aí não, é só lá que está assim, é só com fulano que é assado. Isso não foi verdade, porque todos lá em Canaã estavam em processo de dificuldade. Jacob também, seus filhos estavam em processo de dificuldades. E lá no Egito, que também havia dificuldade, mas devido à instrução da Torá sobre Yosef, houve mantimento no Egito, houve mantimento lá. Então, esse processo de mecânica de equidade, ela é para todo o planeta, toda a Terra. O Eterno trabalha com equidade. Ele não trabalha de forma unilateral, ele faz justiça em todos os lugares. Gimel, então foram os 10 irmãos de Yosef para comprar alimentos no Egito. Ok? Dalet, Benjamim também, irmão de Yosef, e Jacob não enviou, junto com os irmãos.
porque dizia, para que não aconteça algum desastre com ele. Entre os que iam para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome em Canaã. Vave, Iosef era governador daquela terra. Era ela quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de Iosef vieram a se ajoelharem de rosto na terra perante ele. Então houve aí mais um ticum, né? Não só do pai, mas dos outros irmãos, um ticum com relação a Iosef, que de certa forma ele fazia Lashon Hará aos irmãos, né? Mas apesar de nós não termos esse consentimento do Eterno, é uma transgressão da Torá, fazer Lashon Hará ao próximo, mas ele falava porque eles estavam de uma forma equivocada. Então, por isso que Iosef falava. E agora vem o Ticum para fazer a correção, ok? De todo aquele processo que houve entre eles. Porque eles simularam a morte, mataram um bode, mancharam as vestes dele, a túnica com sangue, colocaram ele no fundo de um poço, inventaram uma Lashon Hará, uma mentira, dizendo que ele tinha falecido para o pai. Então tudo isso agora veio à tona, a realidade deles, ok? Passuque Zaime, vendo Iosef e seus irmãos, os recolheu, porém não se deu a conhecer. Ele lhes falou asperamente, de onde vens? Responderam, da terra de Canaã, para comprar alimentos. Iosef reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então, por que aconteceu isso? Porque eles não tinham reconhecido Iosef naquele período, que eles jogaram Iosef no poço. E agora, eles no estado de poço, de fundo de poço, ele não quis reconhecer como irmãos, ou melhor, eles não reconheceram o irmão pelo fato de que eles tinham colocado ele no nível mais baixo. Então, para eles, ele tinha vencido, a morte tinha vencido Iosef. Ok? Passou que... Então se lembrou Iosef dos sonhos que tivera a respeito deles. Vós sois espiões e vieste para ver os nossos pontos fracos. Yuda, responderam-lhe, não, Adão meu, somos seus servos e viemos para comprar alimentos para nós. 11. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos honestos e não somos espiões. 12. Disse-lhe Iosef, não é assim. Vieste para conhecer os nossos pontos fracos. Ele falou essa parte de pontos fracos 2 vezes. Por que isso? Para fazer o ticum do processo na qual eles também tinham essa mecânica contra Iosef. Então agora teve esse ticum. Passuque 13, eles disseram, nós teus servos somos 12 irmãos, nascidos do mesmo pai e habitantes de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. 14. O Iosef disse-lhe, insiste que sois espiões. Pela terceira vez, mais um guime, uma logística, né? Trazendo à tona a questão de ser espião. Passuque 15, por isso os provarei. Pela vida do faraó, não sairei daqui sem que, primeiro, teu irmão mais novo tenha vindo. 16. Mandai um de vós buscá-lo, vos ficareis detido para que se provem as vossas palavras. De outra maneira, pela vida do faraó, sois espiões. Aí é mais uma porta, né, a questão dos espiões, né, porque ele foi tratado como um fofoqueiro, né, e agora ele rebate o nome espião para os irmãos. Passuque 17. E os trancou na prisão por 3 dias, assim como ele também ficou no poço. 18. Ao terceiro dia, Iosef disse-lhes, fazei o seguinte, vivereis, pois temos o Eterno. 19. Se sois honestos, que fique detido um de vós na prisão, enquanto vós, outros ireis levar as vossas famílias alimentos para matar a fome. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que verificarei vossas palavras, e não morrereis. E eles concordaram.
Disseram então uns aos outros: na verdade, somos punidos por causa do nosso irmão. Vimos a angústia e desespero quando nos implorou perdão e nós não os ouvimos. Por isso veio sobre nós essa ansiedade. Então disse Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir. Agora o sangue dele nós é requerido. 23. Eles não sabiam que Iosef os compreendia, porque Iosef se valia de um intérprete. Iosef afastou-se deles e chorou. Depois voltou para junto dos irmãos e falou-lhes. Tomou a Simeão, o algemou na presença deles e o mandou para a prisão. Passuque 25. Iosef deu ordem para que enchesse os sacos de cereais e lhes distribuísse o dinheiro de cada um no seu saco e que lhes dessem provisões para viajar. E assim foi feito. Carregaram o trigo no jumento e partiram. Na estalagem, ao abrir o saco para dar de comer ao jumento, um deles encontrou o dinheiro na boca do saco. 28. E disse aos irmãos: devolveram-me o dinheiro. Está aqui na boca do meu saco. Olharam uns para os outros, horrorizados. Desfaleceu-lhes o coração e disseram: quem é isto que o Eterno nos fez? Chegando junto a Jacob em Canaã, contaram-lhe o que havia acontecido Lemor, dizendo: Lamet, o homem que o Adão do Egito nos falou com dureza, nos tratou como espiões. Então aqui a palavra espião, no caso aqui, representa a segunda letra do nome do Eterno, Re, mas de uma forma agora de equidade, uma vez que eles estavam tratando Iosef como uma pessoa que falava mal deles. E aqui há essa correção. 31. Nós dissemos: somos honestos e não espiões. 6. Somos 12 irmãos, filhos de mesmo pai. O mais novo está hoje com o nosso pai em Canaã, e um já não vive mais. 33. O homem que o Adão do Egito respondeu-nos: nisto conhecereis que sois honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para aliviar a fome da vossa terra e partir. 34. Depois trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim sabereis se vós sois honestos ou espiões. 7. 7 palavras de espião. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. 35. Aconteceu que, despejando os seus sacos, cada um encontrou o seu dinheiro dentro deles. Ele e seu pai temeram. Então Jacó lhe disse: tendes-me privado dos meus filhos. Iosef já não existe. Simeão não está aqui. E agora levareis Benjamim, é sobre mim que tudo isso cai. 37. Rúben disse ao pai: mata os meus 2 filhos. Mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Entregar-me-ei Benjamim e eu o trarei de volta. 38. Jacó respondeu: meu filho não irá. Iosef é morto e Benjamim ficou só. Se lhe suceder algum mal no caminho, os meus cabelos brancos desceriam à sepultura sobre o peso da dor. Capítulo 43. Aleph. Entretanto, a fome pesava sobre o país. Bet. Quando consumiram todo o trigo que haviam trazido do Egito, Jacó lhe disse: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Gimel. Mas Euda respondeu àquele homem e falou categoricamente: não voltei à minha presença sem o vosso irmão. Dalet. Se o meu pai enviar Benjamim conosco, desceremos ao Egito e compraremos mantimento. Re. Se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não voltei à minha presença sem o vosso irmão. Vav. E disse Jacó: por que me fizesse esse mal, dando a saber aquele homem que ainda tinha outro irmão? Zaime. Responderam-lhe: o homem nos perguntou particularmente sobre nós e sobre nossa parentela Lemor. Vive ainda vosso pai? Tendes outros irmãos? E nós respondemos às suas perguntas. Acaso poderíamos adivinhar que ele diria: trazei vosso irmão? Rete. Com isso, disse Euda seu pai: envia Benjamim comigo, nós levantaremos, iremos, assim viveremos nós, tu e os nossos filhos, em vez de morrermos de fome. Tete. Sou eu que respondo por ele, e a mim que reclamarás se eu não o trouxer e não o colocar diante de ti. Eu me declararei eternamente culpado para contigo. Yud, se não
tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta pela segunda vez. 11. Respondeu-lhe Israel: se é tal, fazei isto. Tomai do mais precioso dessa terra em vosso saco e levai de presente para esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aroma, mirras, nozes e pistácios e amêndoas. 12. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos tornai a levar convosco. Pode bem ser que fosse engano. 13. Levai também o vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. 14. O Eterno Todo-Poderoso vos dê benevolência perante o homem, para que vos restitui o vosso outro irmão e deixe voltar bem a mim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante Iosef. 16. Vendo Iosef a Benjamim com eles, disse aos despenseiros de sua beite: leva esses homens para casa, mata e rezas e prepara tudo. Esses homens comerão comigo ao meio-dia. 17. O dispenseiro fez conforme lhe for ordenado e levou-os para a beite de Iosef. 18. Os homens tiveram medo, porque foram levados à beite de Iosef, e diziam: é por causa do dinheiro que ele de outra vez voltou em nossos sacos, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar o nosso dinheiro. 19. E se chegaram ao mordomo da beite de Iosef e lhe falaram à porta. 20. Ai, Edamer, já uma vez descemos a comprar mantimento. 21. Quando chegamos à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco. Nosso dinheiro intacto, tornamos-nos a trazê-lo conosco. 22. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprarmos mais mantimento. Não sabemos quem tenha posto dinheiro em nossos sacos. 23. Ele disse: Shalom seja convosco, não temas. O vosso Criador, o Eterno vosso Pai, vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou a mim. Ele trouxera fora a Simeão. 24. Depois o mordomo levou os homens à beite de Iosef, ele deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração para os jumentos. 25. Então prepararam o presente para quando Iosef viesse ao meio-dia, pois viram que ali haviam de comer. 26. Chegando Iosef a casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. 27. Ele lhes perguntou pelo seu bem, e disse: vosso pai, o ancião de quem me falasse, está bem? Ainda está vivo? Responderam-lhe: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. 29. Levantando Iosef os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Acrescentou: o Eterno te conceda bondade, meu filho. 30. E Iosef se retirou, procurando onde chorar, porque se movera o seu íntimo. Para com seu irmão, entrou na câmara e ali chorou. 31. Depois de lavar o rosto, saiu com teve-se e disse: servi a refeição. 32. Serviram a Iosef, a parte de seus irmãos, também a parte. E a parte serviram aos egípcios que comiam com ele. Para os egípcios não era lícito comer pão junto com os hebreus, porque isso é abominação para eles. 33. E assentaram-se diante de Iosef, primogênito, segundo a primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. E disso os homens se maravilharam. Então lhe respondeu... Então lhe apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um. Então eles beberam e comeram fartamente com ele. Capítulo 44. O Eterno deu Iosef esta ordem ao mordomo de sua beite: enche de alimento os sacos desses homens, o quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata põe na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do cereal. E assim foi feito como Iosef queria. No outro dia pela manhã, quando já era claro, despediram-se esses homens com os seus animais. Dalet.
Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse Yosef ao mordomo de sua casa: levanta-te, segue esses homens e alcança-os, dirás, porque pagaste mal por bem. Não é este o copo em que bebe o meu Adom, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procede-se mal no que fizeste? Vague. E alcançando-lhe falou essas palavras. Zame, então lhe responderam: por que diz meu Adom tais palavras? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca do nosso saco restituímos ao teu Adom. Como, pois, furtaríamos da besta do teu Adom o ouro e a prata? Aquele dos teus servos com que for achado o ouro e a prata morra, e nós ainda seremos escravos do meu Adom. Yud, então o mordomo respondeu: seja conforme as palavras, vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vos sereis inculpados. 11. E se apressarem, tendo cada um colocado o seu saco em terra, o abriu. 12. O mordomo examinou, começou do mais velho e terminando no mais novo, achando-se o copo no saco de Benjamim. 13. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo, os jumentos tornaram a cidade. 14. E chegou a Iú da casa de Yosef, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. 15. Disse-lhe Yosef: que é isso que fizeste? Não sabias, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? 16. Então disse Iúda: que responderemos ao meu Adom? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou eterna a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Adom, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. 17. Mas ele disse: longe de mim que tal o faça o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em Shalom para o vosso pai. Bom, o processo aqui dessa mecânica pervertida que houve lá naquele período foi um tikkun, né, que ocorreu entre a família, ok? Da questão da acusação, né, que ocorreu com Yosef perante os irmãos, né, ao pai, né, e os irmãos, rebatendo isso, jogou eles no poço, o irmão no poço. O irmão ficou cativo anos, foi levantado governador, e agora esse tikkun. E esse tikkun, ele ocorre também nos dias atuais de nossas vidas, né? Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, isso vem à tona, tá? Isso vem na sua vida, na minha. Toda a mecânica que nós fazemos na queima do incenso, no pensamento, nas palavras e nas ações, elas voltam para nós, tá? A paraxá que representa aí, no fim, o tet, né? O valor numérico 400. Então, todo esse processo que ocorre conosco é uma mecânica aqui em Bereshit, porque aqui é o mundo das ações, né? E tudo que a gente fala, pensa, imagina, toda essa mecânica, toda essa logística do Eterno, ela ocorre em nossa vida, ela acontece. Então, quero desde já agradecer a vocês por essa oportunidade, dessa paraxá maravilhosa do Eterno. Muito obrigado, Criador, por essa oportunidade. Yevarecha Adonai Ishmerecha, Yair Adonai Panavelecha, Vekuneka Es Adonai Panavelecha, Veyasen Lecha Shalom. Elohim é rei fiel, certamente. Obrigado por tudo, que seja luz.